Bom, nós vamos iniciar esse nosso tempo aqui hoje de manhã, agradecendo em primeiro lugar ao Paulo Lane, que aceitou mudar aí o programa da classe, e o Iberê também, que deveria ensinar hoje de manhã, mas eles concordaram nessa alteração, porque nesse domingo nós teríamos a boa oportunidade de ter aqui conosco esses nossos irmãos. Quem estava aqui no culto da manhã já sabe da presença do Dr. Paul Bender Samuel, que é um servo do Senhor e está aqui para compartilhar sobre a mensagem de Deus conosco. E nós também temos a Sara e o Eliezer, que são um casal que a igreja já está acompanhando e vinculada ao trabalho missionário que Deus tem colocado na vida deles. E muito obrigado também por estarem conosco, que esse tempo então seja um tempo importante de edificação para todos nós. O Dr. Paul Bender vai falar por cerca de 30 minutos, e depois a palavra vai estar com a Sara e com o Eliezer também. Nós vamos orar a Deus. Pode deixar aqui mesmo. Obrigado. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor proporciona para nós, que de fato seja um tempo importante para as nossas vidas, em que a voz do Senhor seja ouvida, entendida e atendida. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Dr. Paul? Well, good morning again. Bom dia novamente. After 12 years working in Tunisia, Depois de 12 anos trabalhando na Tunísia, God called my wife and I to the leadership of our organization, Interserve. Deus chamou a minha esposa e eu para a liderança da nossa organização, a Interserve. So for the last 11 years, I have had the privilege of traveling and seeing what God is doing around the world. Então, nos últimos 11 anos, Deus tem me dado a oportunidade de viajar e ver o que Ele está fazendo ao redor do mundo. And Interserve is an organization that is focused on Asia and the Middle East and North Africa. A Interserve é uma organização que tem a sua concentração na Ásia, no norte da África Middle East. e no Oriente Médio. And we have about 800 long-term workers working in 35 countries. Então, nós temos cerca de 800 trabalhadores que estão trabalhando em cerca de 35 países nessas localidades. And when you look at the world map, Então, quando você vê o mapa mundi, you can see that the part of the world that God has called us to e você vê que aquela parte do mundo para onde Deus nos tem chamado is a very challenging part of God's world. é uma parte desafiadora do mundo de Deus. Now, I said earlier Eu disse mais cedo that God is growing His church. que Deus está edificando a sua igreja. And it's true. E é verdade. God is growing His church even in the most difficult places. Deus está edificando a sua igreja mesmo naqueles lugares mais difíceis. Very often, you and I, we could not see that work Frequentemente, você e eu não conseguimos enxergar isso, because it takes place under the surface of society. porque isso acontece sob a visão que nós temos da sociedade. Take, for example, the country of Iran. Pegue, por exemplo, um país como o Irã. Some people estimate Algumas pessoas estimam the church in Iran is the fastest growing church in the world today. que a igreja cristã que mais cresce no mundo hoje seja a igreja que está no Irã. But if you go and visit Iran,
Mas se você vai visitar o Irã, and maybe because you're Brazilian, you can go. e talvez porque você é brasileiro, você pode ir. It's very difficult for me as an Englishman to go. É muito difícil para mim, como inglês, ir. But if you go to Iran, you will not see that church. Mas se você for ao Irã para visitar, você não vai ver essa igreja. Because our brothers and sisters are meeting in their homes. Porque nossos irmãos e irmãs estão se encontrando em casas. It's very much like the early church. É praticamente como na igreja primitiva. And that is true in many other places. Isso é verdade em muitos outros lugares. When you think about Afghanistan, Quando what você- comes to your mind? Quando você pensa sobre o Afeganistão, o que vem à sua mente? Is it happy thoughts? São pensamentos felizes? No. Não. The news is always bad news about Afghanistan. As notícias sobre o Afeganistão são sempre ruins. Civil war, Guerra civil, extremism, extremismos, people killing and fighting. pessoas matando, Corruption. e lutando, corrupção. But in Afghanistan, God is quietly building his church. Mas no Afeganistão, Deus está calmamente edificando a sua igreja. Sometimes it's at great cost. Às vezes com grande custo. We know from the New Testament that the early church very quickly understood the cost of following Jesus. E nós aprendemos, a partir do Novo Testamento, que a igreja primitiva aprendeu do alto custo de servir a Jesus. And many of our brothers and sisters experience that kind of situation today. E muitos de nossos irmãos e irmãs estão experimentando essa realidade hoje. So when we look at the church around the world, Então, quando a gente olha a igreja ao redor do mundo, and especially the church in those places where the gospel is least known, especialmente nesses lugares onde o evangelho é menos conhecido, we see two things walking side by side. nós vimos duas realidades, uma ao lado da outra. On the one hand, Por um lado, people hungry and searching and open for God. pessoas famintas, desejosas e procurando por Deus. And on the other side, increasing hostility and opposition and even persecution. E por outro lado, o aumento da oposição, da hostilidade contra os cristãos. Now, what does that mean for us who want to support the work of mission? O que isso significa para nós que queremos sustentar o trabalho das missões? Because God is growing his church, does that mean the job is done? Porque Deus está edificando a sua igreja, não significa que está tudo pronto. Or should we continue to do what we have been doing for the last 200 years, sending people? Ou devemos continuar a fazer o que temos feito pelos últimos 200 anos, enviando pessoas. And many people are asking, how do we join God in his mission today? E muitos estão perguntando como nós nos juntamos ao que Deus está fazendo nas missões hoje. And I want to say 2 or 3 things about this. Eu quero dizer 2 ou 3 coisas sobre isso. The first is this. A primeira é esta. Because God is growing his church, Porque Deus está edificando a sua igreja, we must learn to support that church. nós precisamos aprender como sustentar essa igreja. Instead of imagining that the task of mission is just our responsibility, Ao invés de pensar que a tarefa missionária é apenas nossa responsabilidade, we must begin to change the way we understand our role. nós precisamos mudar a forma de entender o nosso papel nela. And even in places where the church is very small, E mesmo naqueles lugares em que a igreja é bem pequena, even in the places where the church is very fragile, mesmo nos lugares em que a igreja é bem frágil, our role is not to ignore that church, nossa tarefa não é ignorar essa igreja, to think that somehow it is powerless, pensando que de alguma maneira é uma igreja sem poder, and simply just to continue to do our missionary work.
e simplesmente vamos continuar a fazer o nosso trabalho missionário. No, we have to learn how to walk alongside that young church. Não, a gente precisa aprender como estar ao lado dessa igreja nascente. So that it is strengthened. Sorry. So that the church is strengthened. De maneira que essa igreja jovem vai ser fortalecida. And so that that church is better able to do God's mission. De forma que esta igreja será melhor capacitada a fazer a missão de Deus. We can say Nós podemos dizer, the best people às to ve- reach a people nós podemos dizer que a melhor pessoa para alcançar um povo are their own people. é o seu próprio povo, do seu próprio povo. The best people to reach a people are their own people. A melhor pessoa para alcançar um povo é uma pessoa daquele povo. We, as those who come in from the outside, have a role to play. Nós, que somos de outro povo, temos algo a fazer. But we have to learn to be the servant of that church. Mas nós precisamos aprender a servir aquela igreja daquele povo. And sometimes this means that we simply need to be alongside them. E algumas vezes isso significa que nós simplesmente precisamos estar ao lado deles. The first task of the missionary today Primeira tarefa missionária da igreja hoje is to be a friend. é ser amigo. Now you think, Você pensa, are we going to gather a lot of money together to send someone just to be a friend? podemos pensar, nós vamos reunir aqui um bom recurso para mandar alguém lá para simplesmente ser amigo deles? If we are going to sacrifice and give financially and pray for our missionaries, Se nós vamos nos sacrificar e ofertar e nos envolver nisso, we want to see more results than just friendship. queremos ver mais resultados do que apenas amizade. But everything starts with friendship. Mas tudo começa com amizade. We reach those who do not know Jesus by being friends. Nós alcançamos aqueles que não conhecem Jesus ainda, sendo amigo deles. And we stand alongside the suffering church by being friends. E nós apoiamos as igrejas desses lugares, sendo amigo dessas pessoas. So I think this is the first lesson that we are having to learn in mission today. Então, eu acredito que essa é uma das primeiras lições que a gente está aprendendo sobre tarefa missionária hoje. How to join God in what He is already doing. Como nos ajuntarmos ao que Deus já está realizando. The second area is the whole way we do mission. A segunda área é a maneira geral como fazemos missões. The church has understood God's mission in two ways. A igreja tem entendido a missão de Deus de duas maneiras. So, some parts of the church Algumas partes da igreja understand that God's mission is primarily preaching and church planting. Uma parte da igreja pensa que, primariamente, o que a igreja deve fazer é pregar e plantar igrejas. So, for many people, when we say we send workers to mission, Então, para muitas pessoas, quando elas pensam em enviar pessoas para as missões, we think they must be evangelists and church planters. essas pessoas que serão enviadas precisam ser evangelistas e plantadores de igrejas. But experience shows Mas a experiência demonstra that simply evangelism and church planting does not always produce a deep church. que nem sempre a evangelização e a plantação de igrejas produz frutos tão viçosos. In fact, there are parts of the world where the church has grown very fast, Há sim partes, em alguns lugares do mundo, há igrejas que têm crescido rapidamente. even 70 or 80% of the population is going to church.
onde cerca de 70% ou até mesmo 80% da população daquele lugar está indo à igreja. And yet that country remains full of corruption, E ainda assim, aquele país permanece cheio de corrupção, unemployment, desemprego, infectious diseases, doenças infecciosas, all kinds of problems. todo tipo de problemas. We have not seen the transformation of society that should come if we're following Jesus. Nós ainda não temos visto nesses lugares a transformação da sociedade, de pessoas transformadas por Jesus. In other words, just focusing on evangelism and church planting does not bring the kingdom of God as we expect to see it. Em outras palavras, apenas nos concentrando na evangelização e na plantação de igrejas não trará isto a transformação que o reino de Deus promove. And maybe I can ask, is this an issue for the church in Brazil? E talvez eu possa perguntar, esse é um assunto que a igreja está trabalhando no Brasil? We are excited to see the church growing fast. Nós estamos felizes em ver igrejas crescendo rapidamente. But God's goal is not simply that people call themselves Christians. Mas o objetivo de Deus não é que as pessoas simplesmente se chamem cristãs. God's goal is not simply that we go to church. O objetivo de Deus não é que as pessoas simplesmente passem a ir a uma igreja. When Jesus sent out his disciples, what did he say? Quando Jesus enviou os seus discípulos, o que ele disse? Did he say, go into all the world and plant churches? Ele disse, ide pelo mundo inteiro e plantem igrejas? No. Não. Go into all the world and make disciples Ide pelo mundo of all todo nations. e por todas as nações e fazei discípulos. So a common way to understand mission is mission equals evangelism and church planting. Então, a maneira comum de enxergar a missão é que a missão é igual evangelização e implantação de igrejas. And we can see that is only part of God's mission. Mas nós podemos ver que isso é apenas uma parte da missão de Deus. On the other hand, some people say Por outro lado, algumas pessoas dizem, mission is caring for others, doing good in the name of Jesus. que missão é se importar com as pessoas e fazer o bem a elas em nome de Jesus. Because God loves people Porque Deus ama as pessoas and He is concerned for the whole of their life, e está preocupado com o todo de suas vidas. mission should focus on helping people where they are hurting. Então, a missão deve se concentrar em ajudar aquelas pessoas aonde elas sofrem. So we should improve the healthcare. Então, nós precisamos melhorar o sistema de saúde. We should improve the nutrition, agriculture. Nós precisamos melhorar a agricultura, a nutrição. We should improve the education. Precisamos investir na educação daquelas pessoas. Now, all of these things are important, of course. Claro que tudo isso é importante. And we should bring the goodness of the kingdom of God wherever we go. E nós devemos trazer a bondade e as coisas boas do reino de Deus onde estiver. But this too is only part of the work of mission. Mas também isso é apenas uma parte da missão de Deus. And we have to learn to bring these things together. E a gente precisa aprender a vincular esses dois posicionamentos. And the Word of God teaches us how we do that. E a palavra de Deus nos ensina como fazê-lo. Because when we are disciples of Jesus, Porque quando nós somos discípulos de Jesus, our desire is that Jesus would be Lord in our life. nosso desejo é que Jesus seja o Senhor da nossa vida. And if Jesus is Lord, E se Jesus é o Senhor, then we want to change the world around us. nós queremos transformar o mundo ao nosso redor. We want to confront those things that are wrong. Nós vamos confrontar o que está errado. And we want to bring change. E queremos trazer mudanças. But if Jesus is Lord of our life, Mas se Jesus é o Senhor da nossa if we are vida, being His disciples, e se temos sido seus discípulos, then our passion would be to see other people
also become his disciples. Então, a nossa paixão é ver que outras pessoas também se tornem discípulos do Senhor Jesus. So all of us can take part in God's mission. Então, todos nós podemos fazer parte da missão de Deus. First, by being his disciple, Primeiro, sendo seus discípulos. and second, by making disciples. Em segundo lugar, fazendo discípulos. So, learning to walk alongside and serve the church, Então, nos aproximando dessas igrejas pequenas, nascentes, e fazendo amizade com essas pessoas, learning to be disciples and make disciples, aprendendo a ser discípulos e a fazer discípulos. and then one final thing. E uma coisa final, There are many things I could say, but one final thing. tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas uma delas. When we look at the world of mission, Quando a gente olha para o mundo we das see that missões, in the last few years, a gente pode ver que nos últimos anos there have been a huge number of new initiatives. tem havido um número enorme de iniciativas novas. Many new organizations started, Muitas novas organizações começaram, many new projects, muitos projetos novos, and the world of mission has become very fragmented. e o mundo missionário tem se tornado muito fragmentado. And unfortunately, E, infelizmente, sadly, tristemente, this reflects the way we as evangelical Christians often try to serve God. isso tem refletido na maneira como nós, evangélicos, temos tentado servir a Deus. We have this idea Temos essa ideia that nobody exactly understands God's will like I do. que realmente ninguém entende a vontade de Deus como eu entendo. And nobody really understands the Bible like I do. E ninguém realmente entende a Bíblia como eu entendo. And so, we have a vision. Então nós temos uma visão, We have a calling. temos um chamado. We want to serve God. Sorry. We want to serve God. Nós queremos servir a Deus, But nobody understands that as well as I do. mas ninguém entende isso tão bem quanto eu. So I will start a new organization. Então eu vou começar a minha organização. Now, of course, I'm joking a little bit. Você sabe, eu estou brincando aqui. But seriously, we have seen an explosion of new initiatives and organizations in mission. Mas, de fato, a gente tem visto uma explosão de novas organizações missionárias. The creativity is wonderful, A criatividade é extraordinária, but we have to learn to work together. mas a gente tem que aprender a trabalhar juntos. We have to learn to seek first the kingdom of God. Precisamos aprender a procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus. We have to learn what it means to lay down our own personal ambition. A gente precisa aprender a deixar, assim, baixo a nossa visão pessoal And together with others, serve God in what He is doing. e nos juntarmos a outros para juntos servirmos a Deus no que Ele está fazendo. We have to learn to partner together as the body of Christ. Nós precisamos aprender como ser parceiros no corpo de Cristo. And I believe that when we do that, E eu acredito que quando fizermos isso, we will reflect what Jesus prayed for us in John 17. que nós vamos refletir aquilo que Jesus orou por nós em João 17. Because Jesus prayed that we would be one just like He and the Father are one. Que ele disse que nós seríamos um, assim como Ele e o Pai são um. What an incredible unity. Que unidade extraordinária. So, in the world of mission, Então, na missão do mundo, we must learn not to seek our kingdom. precisamos aprender a não procurar o nosso reino. However wonderful the vision is, Não importa o quão maravilhosa seja a nossa visão, but to seek together the kingdom of God. mas nos juntarmos e procurarmos juntos com outros o reino de Deus. Okay, maybe I stop there.
Ok, vamos parar por aqui. Give people an opportunity to ask some questions if do we have any time. A gente vai dar a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, ele pode tentar responder. Tell you about Interserve. Thank you. Vai falar sobre a agência dele, a Interserve. Well, very quickly, Interserve is an old lady. Rapidamente, a Interserve é uma senhora antiga. She is 160 years old. Ela tem 160? 162, actually. Ok, ela tem 162 anos. I'm not 162, okay? Não sou eu, né? And Interserve was started by women, Interserve começou com mulheres, which is why it's such a wonderful organization. então por isso é que é uma organização tão extraordinária. Started by women in the UK who had a vision to help women in India. Começou com uma iniciativa de mulheres na Inglaterra, no Reino Unido, que tinha vontade de ajudar mulheres na Índia. Because in the 1850s, Porque em 1850 e por ali, the women in India, when they got married very young. as mulheres na Índia casavam-se muito cedo. And once they were married, they had to stay in the family home. They could not leave the family home. E quando elas se casavam, elas tinham que ficar em casa e não podiam sair. So those girls, they had no opportunity for education. Então elas não tinham nenhuma oportunidade para educação, They had no opportunity for health, to get health. não tinham oportunidade para cuidarem de sua saúde And they had no way to hear the gospel. e não tinham como ouvir o evangelho. And so these Victorian women, they set up a mission to go and reach those women in India. Então essas mulheres vitorianas da Inglaterra estabeleceram um trabalho para alcançar essas mulheres da Índia. And after 100 years, they let men in. Então depois de 100 anos, elas deixaram que os homens participassem disso. And God has grown the work of Interserve since it started there in India. Então Deus tem aumentado o trabalho da Interserve desde aquele momento. And one of the things we believe very strongly in Interserve E uma das verdades que nós enfatizamos muito na Interserve is that our work is an opportunity to serve God. é que o nosso trabalho, a nossa profissão é uma oportunidade para servir a Deus. We believe that God uses our work and uses us in the workplace to extend His kingdom. E nós acreditamos que Deus usa a nossa profissão e o lugar onde nós estamos trabalhando para expandir o seu reino. That when I work as a doctor and I work for His glory, I am doing His mission. Então, quando eu trabalho como médico, eu estou trabalhando para a glória dele, fazendo a missão de Deus. And so we welcome all different kinds of professionals. Então, nós recebemos de braços abertos todo tipo de profissional. A huge range of different professionals. É um número enorme de profissionais. Healthcare, education, business. Pessoas que trabalham na área de saúde, na área de educação, na área de negócios. So if you want to use your professional skills to serve God, Se você quer usar a sua profissão e as suas habilidades para servir a Deus, and God is calling you to the most difficult places, e Deus está chamando você para os lugares difíceis do mundo, this is what Interserve is doing. então é isso que a Interserve faz. Yeah. So we are in many ways like tent makers. Então, de alguma forma, nós somos como fazedores de tendas, Yeah. Like the Apostle Paul. como o apóstolo Paulo, Yeah. The real one. o verdadeiro. Is that okay? Yeah. Thank you. Where is Interserve here in Brazil? The main Main office here, and what is it doing here Yeah. in Brazil? Maybe Eliezer can say a little bit more, but Interserve in Brazil started about 10 years ago. A Interserve começou no Brasil há cerca de 10 anos. And some of you may know of the Mission Training College, SENG, in Viçosa. E alguns de vocês já ouviram falar da escola de missões chamada SEM, em Viçosa. When SENG was started 30 years ago, Quando o SEM começou há cerca de 30 anos, they had a vision for two things. eles tinham uma visão dupla.
They wanted to train professionals in mission, Eles queriam treinar profissionais em missão, and then they wanted to send those professionals in mission. então eles queriam também enviá-los para o campo missionário. And the first part was happening. A primeira parte da visão estava acontecendo. For the last 30 years, they have been training professionals in mission. Pelos últimos 30 anos, eles estavam treinando missionários, But they never found the way to send. mas nunca tinham conseguido enviar. And then they heard about Interserve, Aí eles ouviram sobre a and they Interserve invited us to partner with them to set up Interserve in Brazil. e então nos convidaram para ser parceiros com eles aqui no Brasil. So our office is in Viçosa, Nosso escritório fica em Viçosa and they tell me that this is the center of Brazil. e eles me disseram que Viçosa é o centro do Brasil. But I think if you can find Viçosa, then you can find Afghanistan or anywhere. Mas se você encontrar Viçosa, você vai encontrar o Afeganistão também. So most of the work of Interserve in Brazil is to raise awareness about mission. Então, muito do trabalho da Interserve no Brasil é aumentar o interesse disso, To help the churches understand about mission today, entender, ajudar a igreja a entender sobre como fazer missões hoje and to work with the churches if they want to send their people into mission also. e trabalhar com as igrejas se as igrejas desejam enviar pessoas para os campos. And because now there are people from the Arab nations, from the Middle East, from Asia living in Brazil, E porque agora a gente tem pessoas do Oriente Médio, do mundo árabe e daquelas regiões vivendo no Brasil, we are beginning to place workers to work amongst the Muslim and Hindu and the Buddhist populations in Brazil. então nós estamos começando a regimentar pessoas para trabalhar entre os hindus, entre os budistas e entre os muçulmanos aqui mesmo no Brasil. Ok. Thank you very much. Yeah, thank you. Nós vamos dar agora a oportunidade ao Eliezer e à Sara para, por favor, virem aqui e falarem um pouco. Aqueles que não sabem, nós estamos vinculados a esse casal já há alguns anos e temos acompanhado o trabalho de vocês e é uma alegria para nós termos vocês com a gente aqui nessa manhã. Bem-vindos. Então, para mim é um prazer estar com vocês hoje e poder compartilhar um pouco da nossa experiência no norte da África. E eu gosto de falar que, por cristocência, a gente morou na mesma cidade que o Paul morou, lá na Tunísia, e na mesma casa. E quando a gente não sabia isso, porque quando a gente procurou uma casa nessa pequena cidade no interior da Tunísia, eu vi a casa por fora. Eu olhei para dentro, porque estava fechado o portão. Eu olhei para dentro e falei, essa aqui é a casa que eu gosto. E quando estávamos entrando, a pessoa que estava abrindo para nós era uma irmã. Auri, E começa ela falou para nós que essa tinha sido a casa e que não era uma casa comum, era casa igreja. Então, nós continuamos ali trabalhando durante 5 anos e depois a gente se mudou para uma outra cidade um pouco maior. Eu queria contar a história para vocês, bem curtinha, de uma pessoa muito especial para nós, lá na Tunísia. E, passando pelo texto da Bíblia, eu quero que vocês me falem se vocês lembram o nome de uma costureira no Novo Testamento. Dorcas. Está no livro de Atos, a história de Dorcas. Vocês vão poder ler em casa, Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Minha Bíblia está em espanhol, então vocês podem ler aí o versículo 39, que fala como as pessoas estavam tristes porque Dorcas tinha morrido. E Dorcas era uma pessoa muito especial porque amava muito os irmãos da igreja. E ela fazia o quê? Túnicas, vestidos. E então Pedro chega perto dela e chama ela e ela ressuscita. E dá alegria para toda a igreja, para ela continuar a fazer
o dom que Deus tinha dado para ela, cuidar das pessoas, fazendo roupas. E às vezes nós pensamos assim, o trabalho de Deus é só para pessoas importantes, para advogados, para engenheiros, para médicos. Mas na Bíblia temos histórias tão simples, mas que tocam tão profundamente como a história de Dorcas, uma mulher amada e uma mulher que trabalhava com suas mãos para abençoar a igreja. E lá na Tunísia a gente conheceu uma Dorcas, uma pessoa muito especial. É uma mulher local, não está gravando, né? Não está registrando nada, não? Então posso falar o nome. Vai estar na internet? Então não posso falar o nome. Então, essa pessoa, ela esteve conosco e fez amizade conosco, porque o trabalho de nós como interserve é fazer amizade com o povo, estar perto deles, caminhar juntos, comer juntos, viver juntos, passar as alegrias e as dificuldades juntos. E essa pessoa que trabalhava costurando roupas, ela começou a conhecer o trabalho da nossa associação lá na Tunísia, depois da Revolução, que começou a ser mais profundo nosso contato, porque depois da Revolução, a gente começou a trabalhar com vários projetos para inserir crianças com deficiência física ou intelectual, para que eles sejam parte da sociedade. E o jeito de fazer isso foi através das costuras, de fazer roupas, de fazer desenhos. E essas crianças, mocinhas, com síndrome de Down, com algumas outras dificuldades motoras, começaram a desenhar roupas e a costurar as roupas. E quem organizava todo esse trabalho era a nossa amiga. E ela, então, com esse tanto estar juntos, e íamos de viagem, procurávamos recursos, junto com a nossa colega também brasileira, e procurávamos estar juntos para ver e dar inspiração para as crianças poder desenhar, e esses desenhos viravam roupa depois. E foi um projeto muito bonito, que ainda continua hoje, e as pessoas começaram a comprar essas roupas, fizemos desfiles com crianças em cadeira de rodas, com crianças com deficiência mental, e com crianças normais, com adolescentes, com jovens, com gordinhas, com magras, com altas, com baixinhas, de todo, para falar que todos somos diferentes, e porque todos somos diferentes, temos direitos iguais. E essa nossa amiga começou a ir à nossa casa, até que um dia ela chegou e ela falou: chega, agora eu quero que você fale tudo. Eu quero conhecer qual é a diferença, porque eu sei que existe uma diferença. Eu vejo vocês e vejo os outros, e eu sei que existe alguma coisa. E eu tenho procurado na internet, eu tenho procurado saber, e agora não aguento mais a curiosidade, e vocês vão falar tudo. Eu quero saber tudo da Bíblia. E então nossa amiga brasileira estava lá conosco em casa, e nós começamos desde o Antigo Testamento até chegar a Jesus e mostrar o plano de salvação. E ela falou: é isso que eu quero e é isso que vou seguir. E isso aconteceu no verão passado. Lá na Tunísia, o verão muito quente. Então, a gente conseguiu ficar com eles lá conversando, e ficamos muito tarde, porque durante esse período do dia você não pode sair de casa por conta do calor. E ela, então, aceitou Jesus, e ela tem sido firme em seu propósito, e ela é uma curiosidade. Das poucas pessoas que eu conheci lá, ela é uma pessoa que gosta muito de ler. E eu passei livros para ela, porções bíblicas, e ela, em poucos dias, já terminava a leitura, e ela falava assim: quero outro, e me dá outro, e com uma sede de aprender. E Deus tem utilizado ela para abençoar os outros, com o dom que Deus deu para ela, das mãos e de costurar. Ela tem ingressado em parte da população onde ninguém mais chegava, e colocar autoestima em crianças com deficiência, em crianças que estavam sendo isoladas pela própria família.
mas essa nossa amiga deu dignidade para essas crianças, para saber, eu posso fazer alguma coisa, eu não sou tão inútil assim. E então, a sociedade abriu seus olhos para ver que essas pessoas que têm dificuldade motora, que têm dificuldade de ouvir, de ver, de andar ou de pensar, elas têm os mesmos direitos que a gente. E a sociedade está abrindo também o caminho para eles. Então, eu quero pedir oração por essa nossa amiga, para ela continuar firme, porque a vida para ela não é fácil, é muito difícil. Mas ela ama o Senhor e ela vai continuar nessa caminhada. Então, irmãos, nós ficamos felizes por estarmos novamente. Primeiramente, a nossa gratidão pela igreja, nesses anos todos de parceria, de acompanhar nossas vidas, nosso ministério e tudo que a gente tem feito nesses anos todos. É bom ver o Tiago aqui, ó, o doutor Tiago agora. E cristocidenciamente, né, falando, toda vez que a gente vem aqui, está Ana Maria e o Portes. Né, acho que a igreja envia como os espiões aqui. Mas é muito bom estar novamente com a igreja. E à luz de Miqueias 6:8, na minha versão diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer que façamos, o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, em humilde obediência ao nosso Deus. Então, o que o Paul já construiu em termos de o que significa a Interserve, nós vivemos essa parceria da Interserve com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós somos membros da PMT desde 92. E começamos junto com a Interserve Brasil, fomos a primeira família enviada para essa parceria para o norte da África. Então, eu vou contar para os irmãos um pouco do que foi o final do nosso trabalho lá no norte da África. Deu. Então, ali está o mapa, né? Tudo que a gente fez está submetido a essa parceria. E, de fato, a oportunidade de trabalhar naquele lugar só é possível através dessa visão de Deus, de reino, de serviço. Então, estar no norte da África, estar ali trabalhando, servindo, com todas essas componentes, criar amizades, criar oportunidades de serviço, fazer relacionamentos em todos os níveis, estar atentos a todas as oportunidades, é colocar isso aqui em prática. Ver o que Deus requer de nós e agir com humildade a cada dia. Então, estar ali, foi possível morar naquela província ali no centro do país e a partir dali começar a desenvolver tudo que nós passamos. Então, nesses últimos anos, o norte da África, especialmente a Tunísia, a gente pode dividir o nosso tempo antes e depois da Revolução. E tudo teve a ver com esse rapaz que se sacrificou, né? Ele se imolou, e a partir daquele gesto começou toda a Revolução na Tunísia, e depois aquilo dali se espalhou por todo o norte da África, dando origem a uma sequência de eventos muito tristes, né? Eventos terríveis que aconteceu na sociedade, e aquilo então praticamente dividiu um pouco a nossa prática do dia a dia, porque você estar ali criando oportunidades de serviço, buscando trabalhar, ao mesmo tempo criar oportunidades de testemunhar, então isso, de uma forma geral, diferenciou a atuação de muitas pessoas naquele lugar. Então, uma das coisas que foi uma bênção para nós foi que logo depois da Revolução nós trabalhamos com refugiados entre a fronteira da Tunísia com a Líbia. E essa oportunidade, então, permitiu a gente trabalhar na recuperação de um oásis. E esse oásis está bem no sul da Tunísia, na fronteira com a Líbia. E ali a gente encontrou uma situação muito delicada, um lugar bem destruído, em uma situação delicada. E se hoje nós estamos aqui sofrendo com o consumo de água, com a falta de água, vocês imaginam que a população rural que a gente trabalhava, a média diária
de litros por família, era uma média de 120, 150 litros de água por dia. Então, imagina a sua vida com essa limitação. Então, nesse oásis, a gente encontrou uma situação bem triste, de abandono, mas um lugar que tinha água potável, a gente pode dizer que a água chega a ser potável, com algumas miligramas de sal, mas a nossa atuação foi de olhar essa situação e imaginar que a gente tem que estar sensível às oportunidades que Deus nos dá. Então, de uma situação de degradação, a gente passou, então, a recuperar o básico, que era proteger as nascentes, e, a partir dali, então, começar um projeto de recuperação e, ao mesmo tempo, proporcionando a distribuição de água no interior do oásis, né? Então, isso permitiu a construção de canais e a gente pode falar da palavra que já foi dita aqui. Muito do que a gente faz tem a ver com relacionamentos, as amizades do dia a dia. Então, isso aí não foi feito de uma semana para outra, né? Nós começamos esses contatos em 2011 e viemos a terminar esse ano com a plantação de tamareiras, que o ápice da recuperação de um oásis é você poder plantar tamareiras, que é a árvore principal de um oásis. É aquela que dá renda, que dá retorno financeiro, né? Então, está vendo os canais novos ali? Esses canais, para você chegar a ter a oportunidade de construir canais dentro de um oásis, por exemplo, você tem que ter tido conversas e mais conversas, porque, de fato, o canal está passando dentro da terra de alguém. E o oásis não é um lugar grande. Esse oásis tem 700 por 400 metros, então é pequeno. Então, cada um valoriza demais o seu espaço. Então, para você permitir que o canal passe dentro da sua propriedade, vai umas boas conversas no café, né? Então, é nessas horas que a gente começa a conversar e falar sobre o trabalho, porque nós estamos ali, o nosso testemunho como cristãos, porque a gente fala em unidade, porque a gente fala em compromisso uns com os outros e de um trabalho comum. Então, são situações como essa que permite a gente trabalhar. Então, esse foi um trabalho específico com o Oásis, e lá a gente tinha um trabalho com uma ONG, e o meu trabalho, aqui vocês vão ver fotos mais da agricultura, mas eu quero reconhecer que tudo isso só foi possível graças, primeiramente, ao chamado de Deus, à convicção de Deus nas nossas vidas, mas eu sempre gosto de falar que, às vezes, o trabalho da família, especialmente da minha esposa, foi um trabalho que eu sempre digo que, se fosse uma empresa, ela teria 51% das ações, porque ela que aguentava fazer escola em casa com as crianças, aguentava ficar em casa nesse tempo todo, porque a única oportunidade de trabalhar é se ela pudesse ficar em casa com as crianças e fazendo escola em casa. Então, ela pagou um preço difícil, porque ela é enfermeira, ela atuou como enfermeira algumas vezes, mas, no geral, o nosso visto estava condicionado aos projetos de agricultura que eu trabalhava. Então, ela pagou um preço, mas, ao mesmo tempo, como ela compartilhou, nesses relacionamentos, e, na verdade, a gente vive de fazer relacionamentos, porque a gente não tem a liberdade de chegar e colocar a Bíblia na mão de alguém. É um trabalho delicado em que aquela expressão, né, comer 1 quilo de sal, é justamente isso. Você começa a investir nos relacionamentos, nas amizades. Nem sempre as amizades fluem como a gente gostaria. Então, é um trabalho que investe paciência, investe tempo, e a gente vê os resultados, né? Então, no campo, a família participava, ia comigo nesses projetos todos. Então, a gente tinha trabalhos com agricultura, né? Então, a gente começou com apicultura, recuperação de fontes de água no interior do país, recuperação de lagos e proteção de lagos de montanha, porque a gente está falando de uma região árida para desértica. Então, a água é preciosíssima. Então, a água é um recurso natural não renovável. Então, a gente está aqui experimentando um pouco do que essas pessoas lá já vivem a vida toda. A limitação quanto ao uso da água. Então, para vocês terem ideia da importância social de um projeto desse, de você mostrar que, para o governo que negligencia muitas vezes essas áreas, o pastor Fernando esteve lá, com o irmão Marcos Badra, né? Eles puderam ter um pouco da experiência do que é esse lugar
com a escassez muito grande de água. Então, esses projetos permitiam você ter relacionamentos na comunidade, uma comunidade que tem uma estrutura de liderança muito rígida e que essas pessoas estão sempre com um nó na cabeça, né? O que esse cara está fazendo aqui? O que esse pessoal vem de tão longe para fazer isso aqui para a gente? Por que o nosso governo não faz? E por que você se preocupa com água, né? Então, e a gente sabe que o inverno ele é rigoroso, muito seco, muito frio e com pouca chuva. E o regime de chuva, 300 milímetros de chuva por ano, no máximo 400. E nessa região, um verão de 50 graus, 48, 50. Então, quando falta água, então você pode imaginar o que significa isso para essa população. A gente está falando de uma população de mais ou menos 1.500 pessoas, né, nessa região. Então, aí a gente teve a oportunidade de desenvolver projetos de apicultura, que é uma fonte de renda para a população rural, é uma boa fonte de renda, mas a escassez de flores é muito grande. Então, a gente tinha que investir no plantio de árvores que produzissem flores. Então, é um projeto de longo prazo, não é algo que se faz de um dia para o outro. E, para a nossa felicidade, começamos, então, a inserir mulheres no processo produtivo. Então, a gente tinha uma componente social, que é valorizar a mulher numa cultura machista. Então, a gente estava quebrando algumas, não por intencionalmente, mas indiretamente, mostrando a eles a valorização da mulher. E, no campo, desde a experiência de Moçambique, a gente sempre sabe que a mulher é que faz a gestão dos recursos da casa, né? Infelizmente, os homens, o que ganha, a maioria gasta com outras coisas, e a mulher, ela sempre controla a economia familiar. Então, a gente investiu nessa questão das mulheres, né? E outras coisas do trabalho com agricultores é a produção de alfafa, porque é um lugar seco, né? E a gente conseguia, nas regiões onde tinha água subterrânea, a gente tinha condições de fazer o consórcio de alfafa, né? Que é uma leguminosa com oliveiras. Isso aí aumenta a renda familiar e permite um bom desenvolvimento da economia da família. E parte do trabalho nosso também com uma comunidade, uma fazenda terapêutica, né? E nessa fazenda a gente tinha a oportunidade de inserir crianças ditas especiais, mas que, no contexto geral, o país não tem uma estratégia familiar, social de acolher essas pessoas. Então, o nosso objetivo era proporcionar a esses jovens uma maneira de estar num lugar em que eles pudessem ser valorizados, né? Então, a gente tinha o objetivo de iniciar os plantios e, ao mesmo tempo, dar uma ocupação diária para esses jovens, inserindo eles no processo produtivo, né? Então, estava ali já um viveiro que a gente conseguiu recuperar, e nesse viveiro, então, passava por ali cerca de 30, 40 jovens diariamente, aprendendo a plantar as sementinhas dentro lá da célula, né? Esperar a germinação, depois o transplante, depois a colheita, né? Então, todo esse processo aí, você está relacionando com as crianças, não é? Você está ganhando a confiança deles e da família, e, ao mesmo tempo, você está passando os seus valores como cristão. Então, é dessa forma que a gente tem que olhar para a luz da nossa presença nesse lugar, e que, indiretamente e intencionalmente, a gente está falando do amor de Jesus nessas ocasiões. E, em relação ao envolvimento direto da igreja daqui do Jardim Guanabara, nós começamos a construir, o ano passado, uma cantina numa escola rural, e essa cantina, até novembro de 2013, quando a gente estava despedindo lá o ano passado, ela estava nessa situação. Esse ano eu estive lá no mês de abril, maio, então ela já estava concluída. Então a gente agradeceu a Deus pela oportunidade de ter uma cantina numa escola rural, em que no inverno muito frio, no verão muito quente, as crianças faziam a refeição fora. Então, aos extremos, né? Quente e calor, e o objetivo desse projeto ele vai além disso. Se hoje a gente observa o extremismo dos países, e a gente está percebendo isso lá no norte da Síria, do Iraque, uma das formas de você proporcionar, fixar a criança na escola, é você dar condições a ela de estar e gostar de estar na escola.
Então, e a gente sabe que muitos desses jovens que vão para essas guerras santas, eles vão porque não tiveram a escola. Então, a gente pensa que essas ações, ela tem algo importante socialmente, que é valorizar a criança e dar condições de estudo para que elas realmente tenham informação. Então, essas crianças hoje, a gente pode dizer que realmente elas gostam de ir à escola, porque a partir desse projeto, tem uma motivação a mais, porque a gente sabe que em muitos países as crianças vão na escola também para comer. Então, é uma forma de você valorizar a criança e, ao mesmo tempo, permitir que elas se fixem, né, no sistema escolar. Então, aí, voltando, está um pouco fora de ordem, mas a recuperação dos lagos, né, foi um projeto que a gente começou e, graças a Deus, permitiu, até o ano passado, a gente praticamente trabalhou nos 3 lagos que nós tínhamos e finalizamos o ano passado com a distribuição. Tá bom, Marcos? Chegou atrasado, né? Então, aqui, o ano passado, plantamos 6.120 mudas de oliveiras, que foi e que tem sido, assim, uma caderneta de poupança, se é que a gente pode dizer, para a população rural. E vocês participaram disso, né? A igreja participou disso, porque parte dos recursos que os irmãos doaram para o projeto, a gente conseguiu aumentar a compra de oliveiras, e foi um presente muito grande depois de tantos anos, quando nós chegamos com essa comunidade. Nós tínhamos 385 famílias cadastradas, e nós tivemos um aumento do preço das oliveiras. Então, a gente tinha um alvo com a comunidade, e a gente experimentou algo assim que só por Deus mesmo, do mover do Espírito, porque no final das contas, a gente teve que diminuir a quantidade de oliveira por família, e a decisão foi tomada unanimemente na comunidade. Então, isso nos dá uma alegria muito grande, porque você vê que o que a gente talvez não conseguiria antes, o ano passado eu posso dizer que a gente realmente terminou esse projeto com alegria muito grande, porque muitos deles foram unânimes em aceitar receber menos, mas que todos pudessem receber. Então, dessas 6.120 mudas, pode perceber ali o meio de transporte mais eficaz, né? Um burrinho ali voltando para casa com as suas oliveiras, e daqui a 4, 5 anos já começa a colheita, e isso nos dá uma satisfação muito grande. Ao longo desses anos todos, nós plantamos cerca de 40 mil mudas, né? Então, desde o começo até os dias de hoje, a gente percebe as pessoas voltando e te dando esse retorno. Olha, a oliveira cresceu, já está produzindo. Então, isso é investimento no reino e investimento na vida social, econômica dessas pessoas. E isso, a gente talvez não colha o resultado disso agora, mas certamente vai ficar o investimento que Deus nos proporcionou a realizar naquele lugar. E aqui, onde a igreja do Guanabara participou efetivamente, que foi no projeto esportivo, né? Nós compramos material esportivo, fizemos a quadra, né? Fizemos o gol, a tabela de basquete, né? As bolas, o material. Isso foi uma participação da igreja aqui, e a gente pode dizer que hoje a gente consegue fixar as crianças na escola. E uma característica interessante, lembra da foto lá das fontes de água? Antigamente, antes da recuperação daquelas fontes, era um trabalho especificamente de meninas. E as meninas tinham que sair da escola porque ela tinha que buscar água 3, 4 vezes por dia. Então, com a fonte recuperada, ela pode encher os galões de água em 10 minutos. Então, acelerou a atividade doméstica, e hoje a gente percebe um maior número de meninas na escola. Então, meninas que estão participando já da vida normal, tendo acesso à educação. Então, se você orar, você pode dizer que você participou desse projeto, você investiu, você está atuando ali naquela área, né? Então, nosso agradecimento por tudo. E aqui a nossa família, e nós queremos agradecer imensamente a Deus pelo tempo que estamos juntos com a igreja, e estamos vivendo um período de transição, né?
os filhos cresceram, né? Já não são mais bebês, e a mais velha tem 16 anos, e nós chegamos no limite deles do período na escola. A minha esposa fazia escola em casa, a mais velha já está no ensino médio, no segundo ano, e a única possibilidade ou tínhamos várias possibilidades, podemos dizer, ou enviávamos ela para estudar fora, e a única chance seria, porque lá a gente faz o ensino em francês, era enviá-la para a França, ou seja, separar-se da família, manda uma adolescente estudar fora, ou voltássemos para o Brasil, porque no país mesmo não tinha condições. Então, isso foi algo que a gente vem orando já há alguns anos, e nessas orações, nessas conversas, então nós achamos melhor que seria para a família, em termos da saúde da família, voltar ao Brasil. A gente sabe das necessidades do campo, reconhecemos que hoje praticamente não há nenhum missionário da agência presbiteriana na Tunísia, nós éramos os únicos casal lá, e sentimos muito isso, estamos assim, emocionalmente muito envolvidos ainda com o país, mas estando aqui no Brasil, a agência presbiteriana falou, olha, vocês têm que fazer um redirecionamento de campo, e atualmente nós já temos uma proposta aprovada junto à PMT, de trabalhar como agrônomo, né, num projeto de desenvolvimento rural, agricultura, né, meio ambiente, junto a comunidades ciganas, ribeirinhas e indígenas. Então, uma tarefa complicada, mas não impossível, né? Então, agora, atualmente, eu tenho viajado, já estive em Manaus, Tucuruí, Souza, na Paraíba, semana que vem devo ir a Eldorado, no Mato Grosso, e as comunidades ciganas ao entorno de Goiânia, Trindade, Caldas Novas, que são povos transculturais dentro do país e que não têm uma força-tarefa missionária muito reduzida no meio desses povos. Então, nessa fase de Brasil, nós vamos nos dedicar a isso. Eu ainda tenho alguns compromissos lá no norte da África, devo retornar lá, talvez no início do próximo ano, mas queremos enfatizar que diante da tarefa missionária que Deus nos colocou, temos esse esforço a ser feito diante de nós. Sabemos que é uma tarefa árdua, né? O Brasil é muito extenso, mas o objetivo desse projeto é que ele não esteja centralizado em nós mesmos. Então, desde o princípio, a gente já fala em sustentabilidade e como envolver mais e mais profissionais cristãos nessas atividades. Então, não é só agricultura, a gente está aberto a componentes de educação, saúde ou outras áreas afins que cabe a ação missionária nesses lugares. Então, só um exemplo da comunidade cigana, que é um desafio enorme. Os ciganos são o maior grupo étnico transcultural dentro do Brasil, com mais de 5 milhões de pessoas, né? E por que a comunidade de Souza, na Paraíba? Souza talvez seja o lugar onde eles estão tentando ser sedentários, né? Porque a gente conhece cigano, aqueles que estão sempre rodando, né? E em Souza, na Paraíba, tem a maior comunidade cigana sedentária no Brasil, e talvez uma das mais em situações de risco e vulnerabilidade. Então, a missão Amigo dos Ciganos, quando eles me convidaram para conhecer esse projeto, então eu estive lá e, do ponto de vista social, qualquer pessoa pode perceber oportunidades de serviço. E do ponto de vista como agrônomo, então tem as oportunidades também, e está aberto a tantas outras especialidades. Então, é uma forma de serviço, é uma forma de entender que nós, como igreja, nesse mundo, tudo dentro dessa visão que nós já compartilhamos, de olhar ao mundo e ir e fazer discípulos no meio desse povo. E nesses meses já no Brasil, tem sido muito bom chamar um cigano de irmão. Deixa de ser cigano, é um irmão, certo? E testemunhos maravilhosos de pessoas que chegam à frente e falam, olha, eu antes tinha uma vida, e todo mundo conhece cigano como aquele que engana, aquele que rouba, aquele que trapaça, e a pessoa fala, olha, eu era assim, hoje as pessoas me conhecem como um cigano honesto, um cigano que dá bom testemunho, um cigano que lê a Bíblia. Então, tudo isso são oportunidades de serviço, e que nesse período nosso de Brasil, nós pensamos em ficar aqui
2015 e 2016. E, nesse período, a gente quer iniciar esses projetos e depois que esses projetos possam ter continuidade com pessoas que queiram se juntar, não é, nesses projetos locais, de férias, ou talvez equipes de serviço, para que realmente o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado no meio dessas comunidades. Então, lembre-se de orar. Nós temos uma lista de 8 grupos, não transculturais dentro do Brasil, mas especificamente, lembre-se de orar por ciganos, ribeirinhos, indígenas, que é o nosso próximo desafio, e que Deus continue a abençoar a igreja. Nossa gratidão pelo envolvimento da igreja nesses anos todos, e muito obrigado, e nós realmente somos gratos a Deus por essa oportunidade de estar aqui novamente. Alguma pergunta? Nós temos, aqui foi perguntado sobre o 100, né? Temos aqui um folder do 100, se você quiser conhecer mais dessas oportunidades de se qualificar, tem aqui um folder bem feito, né? Que o 100 é uma, ajuda aqui, pastor, é uma cruz, né? E aqui, do outro lado, explicando o que significa ter a oportunidade de estudar lá no 100. E temos aqui também um folder da Interserve, se você quiser pegar, certo? E queremos também fazer uma publicidade. Nós não temos muito, mas um livro escrito pelo Paul, é um livro muito bom. Talvez, you want to share something about your book? Ok? Ok. Então, está aqui à disposição. Nós temos 2 volumes somente, mas se vocês quiserem, a gente pode mandar, tá? E estamos abertos a alguma pergunta. Por causa do tempo, Eliezer, a gente vai ter que deixar as perguntas para serem feitas pessoais. Então, agora, vamos encerrar, porque daqui a pouquinho começa um outro culto aqui. E o Eliezer, Dr. Paul Bendor e a Sara vão estar à disposição de todos ali no nosso hall de entrada. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Sabemos que foi uma oportunidade de Deus para todos nós, né? Vou convidar vocês para virem aqui à frente. O Sara, o Eliezer, o Dr. Paul. Dr. Paul é médico e tem se dedicado também especialmente ao trabalho de desenvolvimento da Interserve, né? Vamos ficar todos de pé para uma oração final. E eu vou pedir para o Ricardo vir aqui. Ricardo, fazer essa oração para a gente. Pode vir aqui, por favor. Alô. Bondoso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor impactou os nossos corações nesta manhã através da palavra dos teus servos. Obrigado porque o teu grande amor tem alcançado vidas que nós não conhecemos, mas que o teu olhar, ó Deus, o Senhor conhece muito bem cada um deles e tem enviado esses servos queridos, amados do Senhor e também por nós, para atingir pessoas que necessitam da tua graça. Nós te louvamos pela vida deles e te pedimos, Senhor, que a nossa igreja possa se envolver cada vez mais nesse ministério. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje à noite nós vamos ter um culto especial dirigido aqui pelas crianças da igreja. Todos estão convidados a estar conosco. Que Deus nos dê um bom dia e de em paz.